Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do Tempo e Dinheiro. Uma semana que deve ser marcada por altas temperaturas. Isso em boa parte do país, depois de uma trégua aí com a chegada de uma frente fria. Falando sobre essa questão toda, do que vem por aí, será que o El Niño vai continuar mostrando as garras, vai amenizar um pouquinho a situação? O João Batista Olive conversou, bateu um papo com o meteorologista, o doutor Ricardo Felício, que comentou a respeito do que vem por aí, principalmente nesta primeira semana ou nas primeiras semanas do mês de janeiro. Será que o tempo e o El Niño vão dar um sinal de que a safra aqui no Brasil vai encaixar? Acompanhe a entrevista do doutor Ricardo Felício com João Batista Olive. Vamos lá! Muito bem, amigos produtores rurais, amigos do Tempo e Dinheiro e do Notícias Agrícolas, nós estamos nesse instante aferindo, a situação da meteorologia no nosso país, no meio da safra, querendo saber o que vai acontecer mais à frente, os prognósticos e previsões da meteorologia. Sobre isso, então, agora eu falo com o meteorologista, doutor em climatologia, doutor Ricardo Felício, que está conosco. Muito bom dia, professor, seja bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado a todos os telespectadores. É um prazer estar com vocês aqui e vamos tentar aí responder algumas questões. Muito bem. Antes de falar da atualidade, sempre antecipando que o doutor Ricardo está sempre conosco do Notícias Agrícolas, no Tempo e Dinheiro. É um climatologista amigo e bem entendido por parte dos produtores. Tem um canal de transmissão de informações meteorológicas no Rumble, que é uma outra plataforma. Isso tudo, ao final, a gente vai passar os dados para vocês acompanharem os trabalhos do Dr. Ricardo Felício. Muito que bem, mas o objetivo aqui é saber o que está acontecendo no tempo, no clima, e me parece, doutor Ricardo, que nesse instante nós estamos vivenciando uma nova mudança no clima, é isso? Perfeitamente. O nosso quadro meteorológico, que ficou aí persistindo pelo período todo de inverno e até seguiu aí boa parte da primavera, nós estamos já quase na chegada do verão, ele persistiu com um sistema de alta pressão sobre todo o Brasil, que causou aí temperaturas extremamente elevadas e, ao mesmo tempo, bloqueou a ação aí dos sistemas frontais. Por isso que a gente teve uma concentração de chuvas bem naquela calha que a gente delimita de Rondônia até os estados do sul, fica aquele oblíquo praticamente descarregando toda a precipitação nessa região, e as outras áreas do Brasil ficaram aí sem nuvens, a formação de nuvens foi totalmente dirimida, com altas temperaturas. Essa situação agora ela se quebrou, agora nós temos aí a zona de convergência intertropical, ela já saiu do hemisfério norte, está vindo agora para o hemisfério sul, então a carga de umidade do Oceano Atlântico começa a entrar no Brasil, então já está carregando aí os estados do norte, as bacias hidrográficas já estão bem carregadas, o centro-oeste também você já começa a observar a precipitação já aumentando, se intensificando, e, ao mesmo tempo, você tem uma distribuição um pouco maior aí daquelas chuvas que estavam concentradas nos estados do sul. No exato momento, quando a gente observa a imagem de satélite, a gente já vê aí a formação de algumas nuvens, se a gente puder colocar a imagem, a gente já vê a formação de algumas nuvens aí na região central do Brasil, nas primeiras horas ainda da manhã, isso ainda vai aumentar um pouco mais, mas o resquício daquela alta polar tomou aí o norte da Argentina, Uruguai, Paraguai, a gente vê também aí nos estados do sul, o tempo vai ficar firme, vai ficar bem ensolarado, aí você percebe que o ar ainda está um pouco frio, um pouquinho em altitude, você percebe que o ar está aí um pouco frio. Então, nessa região toda dos próximos dias, a gente vai ter um tempo bom, enquanto que o resto do Brasil você tem aí a possibilidade de chuvas ocasionais no centro-oeste, norte e até os estados do nordeste. São Paulo também, São Paulo, Rio de Janeiro, o sul de Minas Gerais, ainda você tem aí o tempo ensolarado para esses dias. Muito bem, doutor Ricardo. Então, nós estamos registrando nesse momento, o que é importante, essa nova mudança climática, essa virada, como eu costumo traduzir aí no meu programa, as chuvas subiram, abrindo o sol para o sul e indo para o centro-oeste,
e muito atrasado para a safra, muita gente antecipou a safra, está perdendo, está replantando, mas enfim, as chuvas chegarão, e aí depois nós vamos perguntar para os fisiologistas, para os especialistas em acompanhamento de safra, se a soja vai resistir. Essa é uma outra conversa. Importante para nós aqui que nós estamos registrando nesse momento o enfraquecimento do centro de alta pressão que fica sobre o Atlântico, no momento também que nós estamos vivenciando a ênfase maior do El Niño. Então, são dois fatores conjuntos, professor, um no Atlântico, centro de alta pressão, e o El Niño no Pacífico. Ambos estão enfraquecendo ou o El Niño continua muito forte? É boa essa pergunta e vale a pena a gente fazer essa retrospectiva, né? Porque se nós tivemos aí setembro e outubro, novembro, esse centro de alta pressão ele não enfraquecia, né? Uma coisa esporádico acontecer esse tipo de situação. Já aconteceu em 1992, 93 nós tivemos algo parecido. 2014, mais ainda para o verão do que para a estação de primavera e saída do inverno. E lamentamos o pessoal que insistiu em fazer plantio nessa época, porque realmente não tinha sinal de que ia chover de forma alguma, né? Agora, então, esse centro de alta pressão, ele enfraquece, né? Como teria que acontecer, teria que ser gradativamente, mas ele foi meio que de uma vez só. A zona de convergência intertropical, então, vem agora para as latitudes ao sul, né? Então, ao sul do Equador, então você começa a ter esse vetor de umidade do Atlântico para cima do país, né? Então, esse anticiclone agora do sul vai atuar de forma assim muito mais enfraquecida. Então, você pode ter alguns dias de sol, principalmente quando você chega assim entre janeiro e fevereiro, você tem às vezes uma semana ou duas, né, de bastante insolação, porque as nuvens ficam dirimidas. Isso também é normal de acontecer aí para os próximos 3 meses. Então, a gente sempre faz esse alerta. Então, a situação do Atlântico é mais ou menos esse quadro que vai se firmar. Agora, a situação do Pacífico, como o El Niño, ele está ligado com o que acontece no Pacífico tropical, especificamente mais no Pacífico tropical, mais próximo aqui da América, então, ele está mostrando sinais aí de enfraquecimento. Então, ele teve um pico muito exacerbado, lembrando que nós saímos de um chamado mergulho profundo, né? Foram 3 anos seguidos de laninha, onde toda a circulação do Oceano Pacífico se concentra a oeste, então joga toda a umidade, a concentração de chuvas sobre a região da Oceania, e aí você tem aí um quadro específico que acontece no Brasil. Então, com o El Niño veio de repente, ele foi muito intenso, inclusive foi registrado nos satélites essa intensidade, nós tivemos um pico solar que não era tão esperado também, né? Inclusive, quando a gente observa os dados do Sol, nós temos 2 prognósticos para 2024, eles são antagônicos, é uma das primeiras vezes que eu vi desta forma, e de repente também o Sol deu uma reduzida, né? Então nós temos aí o El Niño com possibilidade de enfraquecimento para os próximos 3 meses, o Sol dando uma reduzida novamente, e aí a formação de nuvens. Eu não vejo assim que vá secar de uma vez só os estados do sul do Brasil, como aconteceu, né? Então, acho que ainda vai ser um passo ainda gradativo até lá, né? Então, provavelmente, a gente ainda vai encontrar aí a quantidade de precipitação sobre os estados do sul, que é uma grande preocupação ainda para janeiro e até, quem sabe, até ir para fevereiro. Então, vamos entender. Como nós já estamos no limiar de janeiro, vamos falar da virada do ano. O senhor está dizendo que não haverá essa estiagem sobre o sul do país como a gente está temendo. Então, em janeiro teremos chuvas no sul e muito mais chuvas no centro-oeste, no norte do Brasil, professor? A tendência vai ser essa daí, né? Pelo menos para janeiro a gente já consegue imaginar dessa situação, porque o El Niño ele vai enfraquecer gradativamente, né? Então não vai ser simplesmente desligar de botões, né? Ao mesmo tempo a gente percebe que as frentes que chegam no Brasil elas ainda estão intensas, né? Se você imaginar que nós estamos na véspera do verão, ainda tivemos quedas abruptas de temperatura. Então, esse gradiente de temperatura ainda vai ficar aí pelos próximos 30 dias. A gente ainda vai encontrar isso aí, essa ocorrência permanente, né, permanecendo aí. Tanto é que a gente consegue registrar isso nos satélites, né? A gente até acompanhou nos últimos 90 dias
e falamos, olha, os gráficos de tendência de temperatura, vocês vão ver que vai aparecer um gradiente registrado entre aí os estados do sul e o sudeste, né? E aconteceu de fato, numa região com tendências negativas de temperatura, outras com tendências positivas, e justamente naquele gradiente é onde acontecem aí as pancadas de chuva. Então, provavelmente, você ainda vai ter aí para o janeiro ainda uma precipitação, né, sobre a região sul, então não vai secar de uma vez, como é meio que esperado aí para uma situação mudando para Laninha. Então, acho que ainda não vai ser de uma virada de uma vez só. Então vamos por região. Já que falamos do sul, então, assim, uma boa notícia para o sul, quer dizer, dá para depreender que diminuirão as chuvas, mas não vai secar. Então teremos chuvas em janeiro para o sul do país. O senhor consegue, através dos seus mapas, dos estudos, antever alguma coisa na sequência, fevereiro e março, para o sul, ou ainda não? Não, eu não vou fazer esse tipo de prognóstico agora, porque as Tá bom. informações ainda são muito Ok. recentes, né? Então tem que olhar um pouco mais aí como é que está o quadro do Pacífico para poder adiantar. Mas eu Tá. só vejo que se houver realmente uma mudança para a Laninha, ela não vai ser de uma vez, tá? Então nós vamos ter um período ainda que você passa de um El Niño enfraquecido, provavelmente no próximo mês você pode ter uma situação de neutralidade, que também é bastante favorável ainda para a região sul. Aí depois, se realmente ele virar o sinal para a Laninha, aí você vai ter essa redução. Tá. Já que estamos falando do sul, podemos estender a visão no janeiro também para a Argentina. O que vai acontecer para o sul dá para depreender que vai também atingir a Argentina, ou seja, essas chuvas continuarão lá também. É mais a região norte da Argentina, né? Não para toda a região, até Perfeitamente. porque o país tem uma estrutura mais meridional, ele vai ainda ficar sofrendo aí passagem de altas polares mais frias e secas, mais ao sul. Tá, vamos subir então, falando do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, também, por que não, o sul de Minas. Como é que fica essa transição de janeiro, professor? Nós vamos ter agora as chuvas de verão, né? É, bastante esperadas, inclusive, mas a gente não pode descartar, como eu sempre falo, né, aqueles períodos de 1 ou 2 semanas em que você tem aí a possibilidade de ter apenas sol, né? Você tem não tem a formação de nuvens que a gente sempre espera entre janeiro e fevereiro, 1 ou 2 semanas com essa possibilidade. Por isso que vem lá aquelas temperaturas bastante elevadas no Rio de Janeiro, que a gente observa, né? Rio 40 graus, etc. Faz parte aí deste pacote agora de verão entre janeiro e fevereiro. As regiões mais serranas, sim, elas vão continuar tendo bastante chuva, né? Inclusive porque você tem uma circulação oceânica que vai favorecer isso. Então, o sul de Minas Gerais, provavelmente você ainda vai ter alta probabilidade de chuvas. Você também tem as probabilidades de chuvas na parte do interior de São Paulo. E especificamente a gente tem sempre esses alertas, né? Essas chuvas às vezes são, inclusive, bastante perigosas, né? Então é realmente aquela estação que a gente tem que ter essa preocupação ainda. Tá, antes de avançar para o centro-oeste, para o Mato Piba, enfim, para o norte, para o centro-norte do país, revisão então para o sudeste. Lembrando que nós estamos entrando no verão e vamos ter quadros típicos de verão. É isso, né, professor Felício? Exatamente, né? Os quadros típicos são sempre aquelas chuvas bastante intensas, né? Ocasionais, algumas delas são realmente concentradas em áreas geográficas, e sempre lembrando que as regiões serranas você tem ainda o próprio relevo que facilita, né, a formação de grandes complexos convectivos aí que podem aí, causar bastante estrago, né? E eu sempre faço essa ressalva: 2 semanas pelo menos você tem que esperar aí de você não ter chuva, porque é normal também durante a estação de verão. E bom, assim, conclusão, teremos chuvas, teremos períodos sem chuva, de mini estiagens, digamos assim, né? Não teremos aquela situação, não para de chover. Não, vai chover, depois vai parar. Né? Vamos entrar entre Exatamente. aspas, normalidade do verão, né, professor? Nosso quadro normalmente é esse, né? Você tem assim 1 a 2 semanas às vezes de sol bastante intenso, depois começa a formação de nuvens de novo, chuvas, aí fica 2, 3 semanas às vezes chovendo só no período da tarde, né? Você não tem aquele quadro específico de uma chuva extremamente parada, é mais difícil de acontecer essa probabilidade, e nem mais a ação do anticiclone, né? Que ele vem lá e bloqueia, né? Aquelas situações de bloqueio de não deixar mais a chuva acontecer. Não está aparecendo que vai formar esse quadro
novamente, né? Como foi em 2014, que a gente sempre faz essa ressalva. 2014, nós tivemos um período de janeiro, fevereiro, só foi realmente quebrar isso daí lá para mais ou menos março. As temperaturas foram bastante elevadas, né? Já juntou de 2013 para 2014. Nosso quadro foi semelhante, mas ele se antecipou esse ano, né? Ele começou bem mais cedo. Muito bom. Então, ok, já falamos do sul, sudeste, agora vamos subir para a zona de conflagrada do Mato Grosso, lá, principalmente do oeste do Mato Grosso, naquela região lá de Diamantino, mas também falta chuvas no leste, lá na região de Canarana, do Mato Grosso, faltam chuvas lá no Mato Piba, mas parece que elas estão chegando. Como é que o senhor vê os próximos dias para a região centro-norte brasileira, professor? Sim, a gente já observou o deslocamento agora da umidade, então a advecção de umidade está saindo do oceano e está penetrando pelos estados do norte, né? A gente vê a circulação atmosférica favorecendo isso e favorecendo assim, não de forma veloz, né? Começou um pouquinho mais incipiente, agora ela está se formando com mais intensidade. O interessante é que essa umidade, ao invés de circular de forma veloz, né, vai realmente passar muito rápido pelo continente e já voltar para o oceano através dos estados do sul, ela está indo um pouco mais lenta, né? E isso é bom porque essa carga de umidade então fica sobre o continente, né? Então a gente já observa isso, pelo menos essas últimas 2 semanas, já a formação de nebulosidade sobre o centro-oeste, alguns estados que pertencem ao Mato Piba, a região norte está praticamente todos os dias aí com uma nebulosidade, e especificamente na calha norte do Brasil isso vai até maio, né? Então, se a zona de convergência realmente manter aí o seu padrão, até maio nós vamos ter bastante cobertura de nuvens nessa região mais ao norte do Brasil. Antes de eu ir exatamente sobre a Amazônia, que também virou um caso extraordinário, né, recentemente, nos dias atrás, vamos focar ainda mais um pouco para o Mato Grosso. Então, assim, teremos mais nuvens, portanto, teremos mais chuvas, elas estão chegando atrasadas de acordo com o calendário da safra, mas não meteorológico. Então, podemos antecipar nesse instante, na virada do ano, que nós vamos ter bastante chuvas lá na região do Mato Grosso, enfim, do Mato Piba, professor. Tá esperado isso, né? Porque realmente a circulação está favorecendo esse quadro, né? Então, realmente, se fosse para fazer vamos dizer, esse prognóstico mais assertivo, a gente vê que essa circulação está realmente se fortalecendo, trazendo a umidade agora do oceano, mais do Atlântico equatorial, né? Você percebe essa circulação favorecendo e já fazendo a circulação dos ventos sobre os estados do norte entrando pelo centro-oeste. Então, você vai ter uma distribuição aí bastante de umidade que vai favorecer a formação de nuvens. Então, é realmente esperado aí para um próximo mês uma quantidade considerável de nebulosidade que pode se converter aí em chuva, sim. Só completando esse item, embora o senhor não queira aprofundar os prognósticos, mas há uma expectativa de boas chuvas lá para abril, maio. O senhor concorda com isso? É possível isso? Aí já não vou arriscar isso daí, porque não vou fazer. Eu não gosto de prognóstico de mais de 30, 90 dias, para mim é. Tá bom, mas pelo menos eu tentei. Ok, professor. Por fim, agora a Amazônia, né? Aqueles quadros dantescos lá que a gente vê, os grandes rios da Amazônia secos, pessoal trafegando, virando estradas. Isso foi por força do El Niño, e isso também está se acabando, está voltando à normalidade. Nós tivemos um atraso da zona de convergência esse ano, né? Ela ficou mais tempo no hemisfério norte e a gente já sabia disso, né? Se a zona de convergência está no hemisfério norte, jogando lá os ciclones tropicais em cima dos Estados Unidos, ela não desce, ela demora a descer, justamente porque é um equilíbrio entre dois grandes centros de alta pressão, um que está ao norte, no hemisfério norte, e um que está no hemisfério sul, né? Então eles oscilam durante as estações sazonais, ora eles migram um pouco mais ao sul, ora migram mais ao norte, justamente no encontro deles você tem essa zona de convergência, né, que são as ondas de leste, que sai de leste para oeste, e tudo que é umidade vai com ela. Se ela ficou mais concentrada no hemisfério norte, acima do Equador, cerca de 5 a 8 graus de latitude norte, você não teria como esse vetor de umidade entrar nos estados do norte. Agora você já percebeu que, de repente, as bacias hidrográficas já estão se carregando, muitas delas já, inclusive, voltaram ao normal, na normalidade.
Então, isso já é esperado, é um fenômeno que acontece, é corriqueiro, nós temos vários registros desses históricos de secas assim monumentais. Então, é uma questão climatológica, da climatologia dinâmica, né, que explica exatamente esses tipos de fenômenos. Agora, como você já tem essa migração da zona de convergência para o hemisfério sul, está mais ou menos lá entre 4 e 5 graus sul, diferente da mesma zona de convergência no Pacífico, ela ainda está um pouco ao norte, né, então você tem uma defasagem entre elas, é bem interessante quando a gente olha as cartas meteorológicas atuais, mas você já tem esse vetor de umidade. Uma vez que ele começa, né, é uma quantidade colossal de umidade que vai entrar, vai precipitar e carrega essas bacias hidrográficas de uma maneira muito veloz. Né? E foi por isso que a gente já começa a observar os rios que estavam secos já tornaram-se navegáveis novamente. Né? Então a precipitação volta mesmo com intensidade e provavelmente aí vai perdurar até maio do ano que vem. Aí sim, essa daí a gente tem uma estimativa climatológica mais certeira. Muito bem. Então, estamos conversando com o meteorologista Ricardo Felício, doutor em climatologia. Agora chegou o momento para a gente fazer uma revisão de tudo que nós conversamos aqui. O importante, em termos de destaque para mim aqui, é que nós estamos com dois fenômenos acontecendo simultaneamente, ou seja, se desfazendo. Eu diria assim que o globo terrestre está entrando nos seus eixos normais, né, em termos de climatologia, que é o enfraquecimento do centro de alta pressão sobre o Atlântico e também o enfraquecimento do El Niño lá no Pacífico. Dois movimentos que estão entrando nos eixos. E aí a gente pode revisar esse 2023 como muito semelhante ao que aconteceu em 2013 e 2014, professor? Sim, teve coisas muito semelhantes, né? Principalmente com a intensidade do anticiclone aqui do Atlântico Sul, né? Que ele estende um braço para cima do Brasil. E tanto é que quando a gente lembra lá de 2013, 2014, o pessoal falando, nossa, mas é um aquecimento global porque as temperaturas estão extremamente elevadas, sumiram as chuvas. Eu falei, mas vocês não viram que na região de Rondônia até o estado do Paraná você quebrou recordes de precipitação, quebrou recordes de vazão de rios? Não, então é o próprio fenômeno que pega a umidade e coloca à margem, né? Então o anticiclone tem essa capacidade de colocar a umidade à sua margem, portanto, a umidade era a mesma, né, meu caro? Então, na verdade, ela só não estava distribuída, ela estava concentrada. Então, a ação desse anticiclone, quando ele está aí muito atuante em cima da parte continental, é de dissipar a formação de nuvens, mas ao mesmo tempo de concentrar a umidade na sua periferia. A partir do momento que ele enfraquece, essa umidade começa a ser mais bem distribuída. Né? Então, é isso que nós estamos vendo agora. Esse é o quadro de forma mais genérica, né, para ficar bem claro para as pessoas, é o quadro que a gente está observando agora. Além dele enfraquecer, facilita então a distribuição da umidade por toda a parte continental, você ainda tem a contribuição da zona de convergência, que é o vetor de entrada de umidade aí pela parte mais tropical do nosso país. Muito bem, então, voltando e fazendo o resumo final por regiões, né? As chuvas vão continuar acontecendo no sul do país, no norte da Argentina, durante esse janeiro. No Sudeste, nós teremos, como o senhor disse, um pacote de verão, o famoso pacote de verão, que é com chuvas intercaladas com áreas com períodos secos. E para o Centro-Oeste, muito mais nuvens chegando, muito mais chuvas que poderão se estender. Da mesma forma, lá para o norte do país. Em resumo, nós estamos entrando dentro de uma normalidade climática de verão. Exato. E é nosso, vamos dizer assim, né, uma fase de transição nossa que ficou muito alongada, né, se a gente for observar, muito alongada, com particularidades, inclusive mais extremadas, mas não é nada de que nunca foi visto antes. A gente já observou isso, tanto é que a gente fez agora uma recorrência de apenas 10 anos, a gente já encontrou quadros bastante semelhantes. Então, esse período de transição agora entre esses fenômenos que a gente descreveu ainda devem mostrar uma normalidade mais realmente de quadro de verão, não tão exacerbado agora quanto a gente viu, né, recentemente. É claro que sempre vai ter alguma coisa ocasional, né? Você sempre pode ter uma chuva muito mais concentrada em algum lugar, ter desabamentos, aquelas coisas que a Defesa Civil tanto trabalha também, né? Isso também é sempre esperado.
A gente não pode sempre descartar isso aí também, não. Em resumo, tirando, claro, as consequências dramáticas e cruéis dessas alterações climáticas, até mesmo com mortes de pessoas no sul, aquelas enchentes lá no Rio Taquari, aquela coisa terrível, e também as perdas da safra no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Mato Grosso especificamente, estamos voltando à normalidade. Essa é a mensagem que a gente pode deixar para os nossos telespectadores. Está certo, professor Ricardo? Sim, pelo menos nos próximos de 30 a 60 dias a gente vai passar por uma situação mais, vamos dizer assim, mais esperada, né? Não tão dramática como a gente viu recentemente. E eu não posso perder a ocasião de fazer um blog, né? A blog, que espantando aqueles radicais, né, que são sensacionalistas, a gente pode garantir que o mundo não vai acabar, pelo menos nesses próximos 60 dias, do ponto de vista climatológico. Não vai acabar, né? Vai tudo volta um pouco à nossa normalidade aí no período de verão, que é o que a gente já espera, né? E não vai ser uma virada como foi, né? O nosso El Niño realmente foi muito intenso, porque nós passamos 3 anos de Laninha, então, como eu falo assim, um potencial, né? O potencial foi muito grande. Agora, não, acho que a curva, né, para meu ver, aqui, pelo que eu observo, a curva vai ser mais suave para a próxima transição, para a próxima fase. Professor Ricardo, assim, além dos agradecimentos, quero manter aqui o convite que o senhor participe cada vez mais conosco aqui do Tempo e Dinheiro, no Notícias Agrícolas, e não só para falar de climatologia, mas essencialmente para dissipar, né, essa tentativa de terror que alguns setores do ambientalismo fazem conosco, principalmente com os produtores rurais, pelos quais o senhor também já foi muito criticado, muito perseguido, mas mantém a sua linha de dissolver esse terror que tentam impingir sobre nós. Eu espero que o senhor volte mais vezes para a gente poder alongar essa conversa, professor Ricardo. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Muito bem, professor Ricardo Felício, doutor em climatologia e meteorologista reconhecido aqui pelos produtores rurais como amigo da produção. Obrigado, Ricardo. Até a próxima e vamos em frente. Obrigado. Muito bem, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos do Notícias Agrícolas, mais informações ao longo da nossa programação. Essa entrevista do Dr. Ricardo vai ficar à disposição de todos vocês nos nossos sites e vamos em frente. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Eu lembro mais uma vez que, além do Tempo e Dinheiro, você tem os canais oficiais do Tempo e Dinheiro nas mídias sociais. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva e, lógico, convide os amigos que ainda não fazem parte aqui do TID, do Clube do Tempo e Dinheiro, para que façam sua inscrição. Eu lembro mais uma vez, como vocês mesmos fizeram, vão lá no site oficial do Tempo e Dinheiro, tem todas as informações, detalhes de como fazer parte desse seleto clube de assinantes aqui do TID, do qual você faz parte desse Brasil afora. Nosso muito obrigado e até logo mais.